Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós teremos a nossa aula 2 do livro de 1º Reis, também no capítulo 2. Lembrando que se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acessar a aula 1 do estudo do livro de 1º Reis. Bom, na aula primeira a gente viu que Davi estava bem velho e o seu filho Adonias ele tenta usurpar o trono para ele. Justamente porque ele sabia que a vontade do rei Davi era que Salomão, o seu outro irmão, viesse a reinar no lugar do seu pai Davi. Só que ele tenta usurpar o trono para ele, só que acaba acelerando esse fato, né, de Salomão ser ungido rei de Israel. Então ele não consegue usurpar o trono, como também acelera a unção de Salomão como rei de Israel. E algumas pessoas apoiaram a Adonias nessa tentativa de tomar o trono do seu pai. E essas pessoas, nesse capítulo 2, elas vão justamente vivenciar algumas consequências desses fatos e também alguns outros fatos que elas praticaram no decorrer do reinado de Davi, que elas irão meio que pagar aí nesse capítulo 2 aí algumas consequências que elas irão viver. Então, se você está gostando aí da nossa aula, do nosso estudo de 1º Reis, eu já venho te pedir que você venha se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like para que você venha receber novas notificações assim que nós postarmos vídeos. Estamos postando vídeos toda semana. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. A gente vai ver aqui que no versículo 4 de 1º Reis, capítulo 2, diz assim: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te fará sucessor ao trono, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então a gente vê aí justamente uma conversa que Davi está tendo antes da sua morte com Salomão, seu filho Salomão, que estava reinando já em seu lugar. Então a gente vê ali que Davi ele se preocupa não somente com a parte política, mas também com a parte espiritual do reinado de Salomão. Ele diz que ele deveria ser fiel a Deus e que Deus iria mantê-lo no reinado, como também os seus sucessores. Então aí Davi ele passa uma experiência espiritual que ele teve com Deus, ele passa também para Salomão. E a gente vê justamente que essa preocupação é uma preocupação importantíssima, né? Que nós devemos ter também com o que nós iremos passar para os nossos filhos, para aqueles que irão nos suceder aqui nessa terra. Então, para a consolidação do reinado de Salomão, a gente vai ver que vai acontecer algumas mortes para que esse reinado de Salomão não venha a ser ameaçado. E esses conselhos que Davi vai dar para Salomão no capítulo 2 é justamente sobre essas pessoas que iriam, de certa forma, ameaçar o reinado de Salomão. Então tem fatos aí que esses fatos que Davi levanta, ele passa para o Salomão, ele passa justamente para que Salomão venha ter uma certa tranquilidade no seu reinado, né? Para que não venha ter nenhum racha em Israel, para que não venha ter nenhum tipo de revolta no reinado de Salomão. E a gente vê ali que justamente uma dessas coisas que vai acontecer justamente sobre de Adonias, né? É claro que Davi ele não vai falar sobre Adonias, porque afinal de contas Adonias é o seu filho, mas a gente vai ver que Adonias ele tenta usurpar o trono que seria de Salomão, e novamente ele vai ter uma certa tentativa de usurpar o trono. Ele vai ter uma certa cobiça em ter Abisag como esposa. Eu não sei se você estava aqui na primeira aula, lá no capítulo 1 a gente falou sobre Abisag. Abisag ela se tornou uma certa concubina, uma médica e uma certa concubina de Davi, porém o texto também nos relata que eles não tiveram nenhum tipo de relação sexual. Porém, aos olhos do povo, Abisag é como se fosse uma concubina de Davi. Então aí a gente
a gente vê que Adonias, ele quer ela como esposa, justamente para quê? Para que depois, talvez, ele conseguisse se colocar como o sucessor de Davi. Então, novamente, ele tenta usurpar o trono do seu pai Davi, que agora já estava Salomão reinando, para ele, de uma certa forma, de uma forma meio que traiçoeira. A gente vê aqui no versículo 15, eu não coloquei aí nos slides, mas eu vou estar lendo aqui, você vai observar que ele vai ter uma certa expertise em relação a isso. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Então ele está falando aqui com a mãe de Salomão, está falando com Betseba, está pedindo que seja dada para ele como esposa a Abisag, essa mulher que dormia com Davi para aquecê-lo e era tido aos olhos de alguns como esposa também de Davi, como concubina de Davi. Então ele tenta ali, ele pede para ele, para que Betseba viesse interceder a Salomão, para que venha ter a permissão dele, para que ele venha se casar com Abisag. Só que nessa tentativa, ele já deixa claro aí nesse versículo 15 que nós lemos, que ele fala que o trono seria dele, que o povo de Israel estava com ele, que eles queriam que ele fosse eleito como rei de Israel, e a gente vê ele uma certa ganância. E justamente isso que o rei Salomão vai entender quando a sua mãe, Betseba, chega com essa proposta de Adonias, que ele quer ter Abisag, a concubina do pai, como sua esposa. Ele entende que Adonias quer usurpar o trono para ele, mais uma vez. E dessa forma, ele tendo Abisag, vai parecer que realmente que ele que deveria ser, que ele que deveria ficar no lugar de Davi. Então, imediatamente, ele toma uma atitude. Ele manda que venha ser morto a Adonias, que Adonias venha ser morto, porque novamente ele tenta de uma certa forma usurpar o trono para ele. Então, nessa tentativa, nesse versículo que eu li aí, né, o versículo 15, nessa tentativa foi justamente uma forma de ele demonstrar para o povo: olha só, até a esposa que era do meu pai é minha, então eu posso ter o trono para mim. Então a gente vê justamente que Adonias ele tenta tomar o trono, mas que Salomão ele toma uma decisão radical, que é mandar matar o próprio Adonias. Então, nessas mortes que vai ter aí, para a consolidação do reinado de Salomão, vai ter também a morte de Joabe. Joabe, como a gente já falou aqui, eu coloquei aqui também no slide, ele era o comandante do exército de Israel. Então, ele esteve envolvido em diversas batalhas em favor de Davi. Porém, ele teve alguns fatos que ele fez, né, no decorrer do reinado de Davi, que justamente vai aí levá-lo a ser morto. E também uma outra coisa também que ele cometeu, né, que ele também tentou apoiar a Adonias. Então ele apoiou a Adonias para que Adonias viesse ser rei e que não viesse ser rei Salomão. Então a gente vê aí que nessa consolidação do trono se entendia-se muito que era necessário que Joabe venha a ser morto, porque ele tinha soldados que eram fiéis a ele. Imagine esses soldados sendo comandados por Joabe e fazer uma nova reviravolta, uma nova tentativa de tomada do trono em favor de Adonias, ou quem sabe até mesmo o próprio Joabe tomar o poder. Mas aí, no versículo 5, Davi explica por qual motivo Joabe deveria ser morto, e por qual motivo ele vai ser morto, na verdade, né? Versículo 5 diz assim: e também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou seu sangue de guerra.
e pôs o sangue de guerra no seu cinto, e que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. E a gente vai ver aí que Davi, ele fala o seguinte, olha, Joabe, ele matou a Abner e a Amasa sem o meu consentimento. A gente sabe que Abner, o irmão de Abner, ou melhor, o irmão de Joabe foi morto por Abner quando o exército de Davi estava em guerra com o exército de Saul. Então teve vários conflitos, e nesses conflitos que houve, o Azazel, que é irmão de Joabe, vai ser morto nesse conflito. E aí Joabe, ele tenta se vingar, né? Ele tenta se vingar de Abner, e nesse momento ele consegue matar Abner quando já era momento de paz. Então já não estava tendo mais conflito, não estava havendo guerra, tinha tido ali uma momentânea ali conciliação entre Abner e Davi, e ele vai lá e mata a Abner. Então Davi entende que esse derramamento de sangue fora do estado de guerra era um pecado. Então deveria ser feita justiça, e ele passa essa responsabilidade para Salomão, que viesse fazer justiça pelo derramamento que houve de Abner, né? Do sangue de Abner. E da mesma forte, Amasa. Amasa, ele foi morto de forma traiçoeira também por Joabe, né? Depois de um abraço ali, Joabe pega sua espada e mata também a Amasa. Então a gente vê aí que Joabe era uma pessoa traiçoeira, né? Uma pessoa que tinha sido fiel a Davi de certa forma em diversos momentos, porém ele fazia a sua própria vontade em algumas coisas que acontecia. Então era necessário que ele viesse ser parado de alguma forma. E como havia aí esse pecado diante dos olhos de Deus e diante do povo de Israel, que Joabe deveria pagar por esse derramamento de sangue, então esse era o momento certo de Salomão se levantar ali e ordenar também a morte de Joabe, né? Então é isso que vai acontecer. A gente observa que justamente no versículo 22, que Salomão ele vai dar uma certa sentença. Ele vai dizer: então respondeu o rei Salomão, disse a sua mãe: e por que pedes a Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Para ele, digo, e também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus faça de mim o que quiser, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar ao trono de Davi meu pai, e que me fez em feito, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. Então ele decreta a morte de Adonias. Depois, aqui na sequência, ele vai decretar a morte também de Joabe. Então, tanto Adonias quanto Joabe serão mortos. E Abiatar, que é o sacerdote, ele que apoiou também a Adonias, essa tentativa de usurpar o trono, ele é retirado da sua função sacerdotal. Então ele é retirado da sua função sacerdotal e ele é mandado para uma cidade de refúgio. Então a gente vê aí justamente que essas tratativas de Salomão é justamente com a intenção tanto de seguir a orientação do seu pai Davi, como também de reforçar aí a segurança do seu reinado. Então Abiatar, ele é retirado da sua função sacerdotal, cumprindo também o que é dito lá no livro de Samuel, né? No tempo de Samuel, que Samuel ele profetiza, né? E fala justamente que iria acabar, né? Ali a sucessão dos sacerdotes da família de Eli. Então a gente vê justamente ali que se cumpre aí, né? A partir daquele momento, o Abiatar, aquelas pessoas que eram da função da descendência sacerdotal de Eli, iria ser tirado ali da função de sacerdote.
Então, Simei, ele foi um homem que amaldiçoou Davi quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Então, quando Absalão tenta usurpar o trono também, e Davi começa a fugir com seus soldados, com seus guerreiros, a gente vê que Simei, ele amaldiçoa a Davi. E naquele momento, Davi não toma nenhuma providência. Porém, ele fala também, ele orienta a Salomão a tomar uma certa atitude. E a atitude que Salomão tem é justamente decretar um local que Simei viesse a ficar até o final da sua vida, que era justamente em Jerusalém. Então ele deveria ficar em Jerusalém, ele não deveria se ausentar de Jerusalém de forma alguma. Se ele se ausentasse de Jerusalém, ele estaria desobedecendo a ordem do rei e estaria suscetível a ser morto. Então, ele deixa bem claro aos olhos de Simei, isso é justo para ele. Simei aprova aí essa conduta do rei, essa atitude do rei, e fica vivendo alguns anos ali, aproximadamente 3 anos, em Jerusalém. Só que aí ele tem 2 escravos seus que fogem. Ele foge para uma outra cidade, uma outra região, e quando ele vai atrás, na região de Gate, ele vai atrás para buscar esses seus servos, e depois ele retorna para Jerusalém. Só que Salomão fica sabendo através do povo, das pessoas, que Simei desobedeceu a sua ordem. Então ele manda chamar Simei até ele. Ele fala: olha, eu falei para você que você não deveria sair daqui de Jerusalém, e você saiu, você foi para Gate. Então naquele momento ele manda Benaia matar também a Simei. E aí, nesse momento, as ameaças que tinham ali no reinado de Salomão acabam. Por quê? Joabe, que era o comandante do exército, que era inclinado a fazer que poderia ser inclinado a fazer uma revolta e tudo mais, porque já tinha apoiado Adonias, morre. O seu irmão Adonias também, ele é morto. Simei, que ele tinha ali amaldiçoado a Davi, também é morto. E Abiatar, ele foi retirado do sacerdócio e foi mandado para onde? Então ali as ameaças do reinado de Salomão é cessado ali naquele momento. Pelo menos naquele momento ali, ele vai garantir alguns anos a mais de paz ali para ele, né? E a gente vai ver, que a gente vai estudar que justamente que o reinado de Salomão vai ser um reinado de paz, né? Justamente por tanta sabedoria que Deus vai dar para ele, né? Que a gente vai estar estudando também mais para frente no capítulo 3, justamente sobre isso, né? Sobre aquela petição de Salomão a Deus para que ele venha abençoar e dar sabedoria para ele. Então a gente vai ver aí que Deus vai dar sabedoria para ele e ele vai governar de uma forma que Israel vai ser próspero, né? Vai ser abençoado. Então, na próxima aula eu fico esperando você, na aula 3, para que nós venhamos estudar o capítulo 3 também de 1 Reis.